Amados irmãos no episcopado e no sacerdócio, queridos irmãos e irmãs, na festa de Corpus Christi, a Igreja revive o mistério da Quinta-feira Santa à luz da ressurreição. Também a Quinta-feira Santa se conhece com sua procissão eucarística, com a qual a Igreja repete o êxodo de Jesus no cenáculo para o Monte das Oliveiras. Em Israel, celebrava-se a noite de Páscoa em casa, na intimidade familiar. Fazia-se assim memória da primeira Páscoa no Egito, da noite em que o sangue do Cordeiro Pascal, aspergido na arquitrave e nos portais das casas, protegia contra o exterminador. Jesus, naquela noite, sai e entrega-se ao traidor, ao exterminador, e precisamente assim vence a noite, vence as trevas do mal. Só desta forma, o dom da Eucaristia, instituída no cenáculo, encontra o seu cumprimento. Jesus entrega realmente o seu corpo e o seu sangue, atravessando o limiar da morte, tornando-se pão vivo, verdadeiro maná, para todos os séculos. A carne torna-se pão da vida. Na procissão da Quinta-feira Santa, a Igreja acompanha Jesus ao Monte das Oliveiras. A Igreja orante sente um desejo profundo de viajar com Jesus, de não o deixar sozinho na noite do mundo, na noite da traição, na noite da indiferença de muitos. Na festa de Corpus Christi, retornamos essa procissão, mas na alegria da ressurreição. O Senhor ressuscitou e precedeu-nos. Nas narrações da ressurreição, há uma característica comum e fundamental. Os anjos dizem: o Senhor vai à nossa frente para a Galileia, lá o vereis. Considerando isso mais de perto, podemos dizer que este preceder de Jesus exige uma dupla direção. A primeira é como ouvimos a Galileia. Em Israel, a Galileia era considerada como a porta que se abre para o mundo dos pagãos. E na realidade, precisamente na Galileia, no monte, os discípulos veem Jesus, o Senhor, que lhes diz: ide, fazei discípulos de todos os povos. A outra direção de preceder, por parte do ressuscitado, aparece no Evangelho de São João, nas palavras de Jesus a Madalena: não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai. Jesus precede-nos junto do Pai, eleva-se à altura de Deus e convida-nos a segui-lo. Estas duas direções do caminho da ressuscitado não se contradizem, mas indicam ao mesmo tempo o caminho do seguimento de Cristo. A verdadeira meta do nosso caminho é a comunhão com Deus, o próprio Deus, é a casa com muitas moradas. Mas só podemos subir a essas moradas indo em direção à Galileia, indo pelos caminhos do mundo, levando o Evangelho a todas as nações, levando o dom do seu amor aos homens de todos os tempos. Por isso, o caminho dos apóstolos prolongou-se até aos confins da terra. Assim, São Pedro e São Paulo foram até Roma, cidade que na época era o centro do mundo conhecido, verdadeira Caput Mundi. A procissão da Quinta-feira Santa acompanhou Jesus na sua solidão, rumo à Via Sacra. A procissão de Corpus Christi, ao contrário, responde de maneira simbólica ao mandamento do ressuscitado: precedo-vos a Galileia, ide até os confins do mundo, levai o Evangelho a todas as nações. Sem dúvida, para a fé, a Eucaristia é um mistério de intimidade. O Senhor instituiu o sacramento do cenáculo, circundando pela sua nova família, pelos 12 apóstolos, prefiguração e antecipação da Igreja de todos os tempos. Por isso, na liturgia da Igreja Antiga, a distribuição da Sagrada Comunhão era entre as palavras Sancta Sanctis, o dom
sagrado destina-se aos que são tornados santos. Deste modo, respondia-se à admoestação dirigida por São Paulo aos Coríntios. Portanto, examine-se cada um a si próprio, e só então coma deste pão e beba deste vinho. Contudo, desta intimidade, que é dom muito pessoal do Senhor, a força do sacramento da Eucaristia vai além das paredes das nossas igrejas. Neste sacramento, o Senhor está sempre a caminho do mundo. Este aspecto universal da presença eucarística sobressai na procissão na festa santa. Nós levamos Cristo presente na figura do pão pelas estradas das nossas cidades. Nós confiamos essas estradas, estas casas, a nossa vida cotidiana, a sua bondade. Que as nossas estradas sejam de Jesus, que as nossas casas sejam para Ele e com Ele. A nossa vida de todos os dias estejam penetradas na sua presença. Com este gesto, colocamos sob o seu olhar os sofrimentos dos doentes, a solidão dos jovens e dos idosos, as tentações, os receios, toda a nossa vida. A procissão pretende ser uma bênção grande publicada para nossa cidade. Cristo é, em pessoa, a bênção divina para o mundo, o raio da sua bênção abrange a todos nós. Na procissão de Corpus Christi, acompanhamos o ressuscitado no seu caminho pelo mundo inteiro, como dissemos. E precisamos, fazendo isso, respondemos também aos seus mandamentos: tomai e comei, bebei todos. Não se pode comer o ressuscitado, presente na figura do pão, como símbolo bocado de pão. Comer este pão é comunicar, é entrar em comunhão com as pessoas do Senhor vivo. Esta comunhão, este ato de amor, é realmente um encontro entre duas pessoas. É deixar-se penetrar pela diva daquele que é o Senhor, aquele que é o meu Criador e Redentor. A finalidade desta comunhão, deste comer, é a assimilação da minha vida à sua, a minha transformação e conformação com aquele que é amor vivo. Por isso, esta comunhão exige a adoração, requer a vontade de seguir Cristo, de seguir aquele que nos precede. Por isso, a adoração e a procissão fazem parte de um único gesto de comunhão. Respondem ao seu mandamento: tomai e comei. A nossa procissão termina diante da Basílica de Santa Maria Maior, no encontro com Nossa Senhora, chamada pelo querido Papa João Paulo, Mulher Eucarística. Verdadeiramente Maria, a Mãe do Senhor, ensina-nos o que significa entrar em comunhão com Cristo. Maria ofereceu a própria carne, o próprio sangue a Jesus e tornou-se tenda viva do Verbo, deixando-se penetrar no corpo e no espírito pela sua presença. Pedimos a ela, nossa Santa Mãe, para que nos ajude a abrir cada vez mais todo o nosso estar na presença de Cristo, para que nos ajude a segui-lo fielmente, dia após dia, pelos caminhos da nossa vida. Amém.